Romanos capítulo 1, a partir do versículo 8. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 8. Eu queria pregar nessa manhã sobre a importância de valorizarmos a nossa igreja local. O amor que temos que ter pela igreja. E quando eu falo amor pela igreja, sem dúvida alguma, é pelos membros que fazem parte deste lugar. Irmãos, nós estamos aqui, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, porque toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos o estudo bíblico aqui na igreja. Nós estamos nos encontrando nos GCs, nas reuniões da igreja. Domingo tem culto 10, domingo tem culto 18, mas nada disso aconteceria se pessoas não tivessem amor pela igreja, amor pelo outro, aquele sentimento e aquela importância no coração de valorizar o que Deus está fazendo neste lugar. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, porque nós temos um exemplo disso nas Escrituras. O apóstolo Paulo amou a igreja de Roma da forma com que eu quero amar este lugar. O apóstolo Paulo amou a igreja de Roma assim como eu queria que você amasse esse lugar. O apóstolo Paulo não fundou a igreja de Roma, mas ele amou aquela igreja da mesma forma com que ele amou as igrejas que ele fundou. O apóstolo Paulo fundou uma igreja em Corinto. Ali ele ficou por 1 ano e meio. O apóstolo Paulo fundou uma igreja em Éfeso. E ali ele ficou 3 anos. O apóstolo Paulo fundou algumas igrejas na região da Galácia. Também ficou um tempo ali. Mas o apóstolo Paulo não fundou a igreja de Roma. Mas quando lemos a carta de Paulo aos Romanos, e quando lemos o livro de Atos, nós vemos o anseio no coração de Paulo para visitar aquela igreja que já existia, mas que ele ainda não tinha tido o privilégio de conhecer. Então, na volta da 3ª viagem missionária, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, uma das cartas mais importantes de seu ministério. Se você lê a carta aos Romanos, e nós, quarta-feira, já estudamos, versículo por versículo aqui dessa carta, você vai lembrar dos 16 capítulos, do 1 ao 8, o apóstolo Paulo está mostrando a condição do homem, judeu e gentil, todos distantes da glória de Deus, carecendo da justificação pela fé. O capítulo 9, 10 e 11 é o apóstolo Paulo mostrando a soberania e a grandeza de Deus no assunto salvação. Capítulo 12 até o 16 são as práticas cristãs, o nosso culto a Deus, submissão à autoridade, tolerância com os mais fracos na fé e etc. O capítulo 1, do 1 ao 7, é Paulo se apresentando àquela igreja. Lembra? Ele não fundou a igreja. Ele quer ir à igreja. Ele quer conhecer aqueles irmãos. Mas ele precisa se apresentar. E se apresentando, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, é o versículo 1, separado para o evangelho de Deus. É este que está escrevendo essa carta. O apóstolo Paulo chega assim em Roma. A escritura e a história mostram para nós Paulo 2 vezes em Roma, mas 2 vezes preso. Na primeira vez que Paulo chega em Roma, ele está preso ali, ele passa 2 anos, e escreve Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Depois da sua soltura dessa prisão, ele vai novamente a Roma, mas preso de novo. E agora preso em uma masmorra. Escreve a sua última carta, 2 Timóteo. E ali ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde já, a coroa da justiça me é guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. É este Paulo que está escrevendo esse texto. A partir do versículo 8, aí sim, é o nosso tema. Vamos ver como Paulo tratava aquele lugar, como Paulo tratava aquela igreja. Versículo 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, e no tocante a todos vós. Depois que Paulo se apresenta, ele vai agradecer a Deus
por meio de Jesus Cristo, por cada membro daquela igreja. Quando Paulo escreveu isso, fim da terceira viagem missionária, ele ainda não havia chegado na cidade de Roma. Ele não conhecia a maioria dos irmãos ali pessoalmente. Mas mesmo sem conhecer, mesmo sem ter tanta intimidade física, presencial, Paulo, antes de qualquer coisa, agradece a Deus por cada membro daquela igreja, mediante a Jesus Cristo. Sabe o que é isso? Paulo reconhece que ali tem salvo. Paulo reconhece que naquela igreja tem filho de Deus. Paulo reconhece que naquele lugar tem membros do corpo de Jesus Cristo. Então, antes de falar dos problemas da igreja, então, antes de falar das dificuldades da igreja, então, antes de questionar um membro ou outro, uma situação ou outra naquela igreja, o apóstolo Paulo agradece a Deus no tocante a cada um dos irmãos daquela igreja. Irmãos, nós aprendemos aqui que de fato essa igreja não é perfeita. Lagoinha Mangabeiras está longe de ser perfeita. Lagoinha Mangabeiras tem problema demais da conta. Sabe por que tem problema aqui na igreja? Porque o pastor dessa igreja tem problema. É um problema. E os membros da igreja também, tudo problema. Todos nós carregamos uma série de problemas. E chegamos em um lugar para colecionar problemas. Mas escuta, isso não faz com que eu deixe de agradecer a Deus pelos meus irmãos. Isso não faz com que a gente deixe de agradecer ao Senhor por essa família, por este corpo. Vou sair da igreja porque aqui tem problema. Você vai em qual outra que não tem problema? Eu vou para lá também. Vou deixar esse microfone aqui agora e vou para lá. Não existe. Mas, no nosso coração, nós temos que ter uma prioridade. E a prioridade na igreja, hoje, aqui, agora, para nós, não é resolver os problemas. A prioridade não. A prioridade é agradecer a Deus, porque Ele me resgatou. Agradecer a Deus, porque Ele te resgatou. No tocante a todos vós, mediante a Jesus Cristo. Você pode, nessa manhã, ao invés de olhar para aquilo que você não gosta do seu irmão, aquilo que você não concorda com o seu irmão, agradecer a Deus pela vida dele. Esse irmão que está do seu lado, se ele é cristão genuíno e de verdade, se for, estaria ele agora indo para o inferno. Morto em seus delitos e pecados, ele estava distante de Deus. Esse seu irmão do lado passaria a eternidade longe de Deus, e pior, recebendo a ira de Deus. Mas o Senhor o resgatou. Mas o Senhor tirou ele do império das trevas e colocou ele no reino do Filho do seu amor, o amor de Deus em Jesus Cristo. Você não passaria a eternidade com ele? Ele estaria condenado e você também. Mas o Senhor Jesus, aprove ao Senhor Jesus te chamar para a salvação. Aprove ao Senhor Jesus transformar a sua vida. O Vitor estava perdido, mas hoje é meu irmão em Cristo. Eu estava mais perdido que o Vitor, mas hoje o Vitor pode me chamar de irmão em Cristo. Tem coisa no Vitor que eu queria que fosse diferente. Tem coisa no Mateus que o Vitor queria que fosse diferente. Mas, independentemente disso, ele é meu irmão em Cristo. Estava perdido, foi achado. Eu estava perdido e fui achado. Paulo está dizendo, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada membro desta igreja. Não há nenhum membro desta igreja mais importante do que o outro. Não há nenhum membro desta igreja que é prioridade, nesse sentido que eu estou dizendo. Não há, não existe. Somos todos iguais. Então, se você ora pela vida do pastor, se você ora pela vida do seu líder, se você ora pelo membro do seu GC, faz bem. Mas você também deve orar pela vida de cada um dos irmãos. Colocar nas mãos de Deus cada membro deste lugar, cada pessoa que se reúne aqui, cada família, cada situação, tudo. Coloque em oração. Agradeça a Deus pela vida do seu irmão. A continuação do versículo 8 diz assim: porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo não fundou a igreja de Roma. Até então, quando ele escreveu isso aqui, ele não tinha ido a Roma,
Mas ele está dizendo que o mundo inteiro conhecia a fé daqueles irmãos. A igreja não era conhecida por causa do seu Instagram. A igreja não era conhecida por causa do seu ministério de louvor. Aquela igreja não era conhecida pela eloquência do pregador. Aquela igreja não era conhecida por causa da sua estrutura, ou da sua mega estrutura, pelo seu telão de LED. Aquela igreja não era reconhecida pelo grande estacionamento que tinha. Não, irmãos, aquela igreja era conhecida pela fé. Aquela igreja era uma igreja que, obviamente, com toda certeza, por motivos óbvios, não tinha a estrutura que temos hoje. Mas eu acho que tinha a fé que nós não temos hoje. A estrutura eles não tinham. Nós temos a estrutura. A fé eles tinham. Será que temos a fé como a igreja de Roma? Por quê? Porque Roma era o centro do Império Romano. O Império Romano, por 3 séculos, destruiu, devastou, perseguiu ferrenhamente os cristãos. Nos primeiros séculos da igreja, se você fosse cristão, você era queimado em praça pública. Você era crucificado. Você era degolado, morto à espada, só por causa do nome de Jesus. E aquela igreja no centro, na capital do império, que odiava Cristo e odiava os cristãos, aquela igreja, neste lugar, crescia e tinha fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Aquela igreja se apegava a Deus, na fé, para a justificação, ou seja, para a salvação, e também para passar por momentos difíceis, passar por perseguição. Lembra da primeira vez que a expressão, o meu justo viverá pela fé, aparece na Bíblia? Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E é Deus falando para Abacuque, para ficar firme diante dele, mesmo que o caos chegue. Qual caos? A Babilônia destruiria o reino do sul, nos dias de Abacuque. E Deus está falando para Abacuque, eis aí o soberbo, sua alma não é reta nele, ou seja, eu vou tratar com os babilônicos, porém o meu justo viverá pela fé. O que Deus está falando para Abacuque é aquilo que Paulo está contemplando na igreja de Roma, a capital mundial da perseguição contra os cristãos. E Paulo está dizendo, essa igreja está sendo conhecida no mundo todo pela fé. Irmãos, imagina se não tivermos o maior galpão. Imagina se não tivermos os melhores instrumentos. Imagina se não tivermos a melhor localização. Mas o mundo, ou pelo menos essa região, nos conhecer pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu acho que já vai ter valido a pena todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, todo o nosso ministério. Não queira ser conhecido, irmãos, por nada além da fé genuína e verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Faça dessa igreja conhecida. Como? Tenha fé. Ame o seu irmão. Busque ao Senhor. Seja firme, seja fiel, seja correto, seja honesto. Tenha aqui neste lugar doutrina dos apóstolos, oração, partir do pão, comunhão, temor, louvor a Deus. Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, servir a Deus no Espírito é adorá-lo, é servi-lo de todo o coração, é se prostrar em adoração, em trabalho, em ministério, em serviço a Deus. Porque Deus, a quem sirvo em meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, Paulo está dizendo, eu sirvo a Deus de todo o meu coração, levando a mensagem de Jesus. Esse Deus é minha testemunha. Ele vai falar uma coisinha aqui agora, que se você acredita na Bíblia, você vai ter que acreditar nesse texto. E se você quer imitar Paulo, você vai ter que fazer o que Paulo está falando. Paulo está falando uma coisa aqui, que parece mentira, mas é verdade. E é tão verdade, que ele está chamando Deus para ser sua testemunha. Ele está dizendo, eu sirvo a Deus de todo o meu coração, pregando a mensagem do Filho dele. Este Deus que eu sirvo é minha testemunha. Testemunha de quê, Paulo? Do que eu vou falar agora. Você vai falar o quê, Paulo? Isso aqui, ó. De como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações.
Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo não era membro da igreja de Roma. Paulo nunca tinha ido a Roma, mas ele está dizendo, eu oro a Deus em todas as minhas orações pela igreja de Roma. Eu não deixo de orar a Deus por aquela igreja. Acordou de manhã. Senhor, obrigado por esta manhã, por esse dia. Abençoa a igreja de Roma. Chegou na hora do almoço, Senhor, obrigado por esta refeição. Abençoa a igreja de Roma. Chegou a tarde, Pai, Nero está querendo me matar. A perseguição está grande. Pai, eu estou em nudez, em perigo, em espada. Eu não tenho o que comer, eu estou passando dificuldade. Paulo dizendo, abençoa a igreja de Roma. Chegou a noite, Pai, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que eu fiz. Obrigado por tudo que o Senhor me deu. Obrigado pelas provisões. Obrigado pelo sustento. Ah, Senhor, abençoa a igreja de Roma. Mas qual foi a última vez que você orou pela igreja? Qual foi a última vez que você colocou diante de Deus a Lagoinha Mangabeiras? Paulo está dizendo que orava pela igreja de Roma em todas as orações. Em todos os momentos de intimidade com Deus. Ele lembrava da igreja de Roma. Qual foi a última vez que você reclamou dessa igreja? Eu sei. Hoje, quando chegou aqui. Qual foi a última vez que você falou mal da igreja? Eu sei. Ontem para o seu vizinho. Mas eu quero saber qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho e pagou um preço de oração por este lugar. Um preço de oração pelo seu irmão que está do seu lado. Qual foi a última vez que você se prostrou diante de Deus, dizendo, Senhor, guarda aquele lugar, guarda aqueles irmãos, faça aquele lugar crescer em fé, dê sabedoria aos pregadores daquele lugar, dê palavra àquele lugar, dê louvores para aquele lugar. Qual foi a última vez que você virou para Deus, Senhor, leva trabalhadores para aquela seara? Senhor, leva trabalhadores. Senhor, que eu seja um trabalhador. Ô, irmão, eu posso te dar uma dica aqui, só um parêntese? Olha que maravilha. Você achou um problema na igreja. É bênção, perfeito. Abriu nossos olhos. Esse problema que você achou na igreja, seja você a solução. Estou com um problema. Isso aqui não está legal, esse saxofone? Não está legal, não. Ah, então agora eu vou doar um saxofone para a igreja. O tocador do saxofone não está legal, não. Hein, Paulo? Então eu vou entrar na escola de saxofone para tocar e ajudar o Paulo. É assim que a gente faz. A igreja está muito suja. Ok, detectou o problema. Agora seja a solução. Regina, eu posso ir lá amanhã, 2 horas da tarde, limpar a igreja porque eu vi que ela está suja? Detectar o problema é fácil, irmão. O problema é ser a solução. O dificultoso, né? A dificuldade é achar gente que é a solução do problema. Faz uma coisa para nós, por favor. Ore por esse lugar, mas venha ser a solução. Aqui não é perfeito mesmo não, já estou te falando. Está cheio de problema. Vem resolver, vem nos ajudar. Vem contribuir. Nós precisamos de você. Eu tenho que fazer, às vezes, com adulto, igual a gente faz com criança. Tem hora que a gente tem que tratar vocês igual criança. E aí a gente tem que falar assim, ó, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Isso é música lá do Kids, mas tem que cantar aqui para adulto, que adulto só sabe reclamar, conversar fiado. Vem ajudar a igreja, vem contribuir. E como é que você contribui? Primeiro, fazendo menção de nós em todas as orações. Ore por nós, irmãos. Essa igreja precisa. Seu irmão do lado precisa. O seu irmão da frente precisa. Nós precisamos de oração. Assim que acabar o culto nesta manhã, vira para esse irmão que sentou do seu lado e diga, essa semana a oração pela sua vida é comigo. Essa semana eu me comprometo a orar por você todos os dias. Você vai estar ajudando demais este lugar. O texto continua dizendo, a continuação de Paulo é essa, ó, da oração de Paulo, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Olha o que Paulo está falando. A minha oração é, eu falo de vocês em todas elas, todas. Mas eu peço uma coisa a Deus, em específico para a igreja de Roma, em relação à igreja de Roma. O que você pede, Paulo? Que eu possa visitá-los. Olha o pedido de Paulo. Se for a vontade de Deus, que eu vá visitar os irmãos.
Irmão, será que o nosso coração é como o coração de Paulo? Porque Paulo não podia ir a Roma pelas dificuldades do ministério. Paulo não ia aos cultos da igreja de Roma porque ele era impedido. Mas o desejo dele era: eu quero ir visitar os irmãos. É algo bom ou não é? É. É algo correto ou não é? É. É algo justo ou não é? É. Mas mesmo algo bom, correto e justo, Paulo diz: se for a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, se Deus me permitir, eu quero ir visitar os irmãos. Ô, meu irmão, a gente falta de culto por qualquer coisa. E Paulo está desesperado para visitar a igreja de Roma. Acordamos 9h40. Dá tempo de vir ainda. Ah, mas não dá não, acordei tarde. Ah, estou com a unha encravada. Não vai no culto. Eu estou com dor de cabeça, falta de culto. Segunda-feira eu trabalho muito cedo, mas o culto é 10 horas da manhã do domingo. Sábado eu trabalhei até tarde. Ok, sábado, o culto é domingo. Irmãos, nós somos mestres em colocar desculpa. Mas ninguém arruma desculpa para o trabalho. Está lá, no trabalho está. Vira para o seu patrão segunda-feira: é porque eu fui no culto domingo à noite, aí não deu para vir de manhã na igreja. Isso você não pode fazer. Mas não vir na igreja por causa do trabalho, pode. Eu não estou te entendendo. Isso se chama prioridade. Eu não vou ao culto por causa disso, disse, irmãos. Não é só uma questão de estar aqui, isso revela muito mais coisa. Isso revela a sua falta de desejo de estar com o seu irmão. Isso revela a falta de vontade de congregar. Não é bater cartão no domingo de manhã, eu estou falando de uma vida com a igreja. Qual é o outro momento do seu tempo, da sua semana, que você tem a oportunidade de estar com os seus irmãos? Se você ama os seus irmãos, irmão, você está sexta-feira desesperado para chegar no sábado, porque sábado está perto de domingo, e domingo é o dia de você ver o seu irmão. É essa a mentalidade. Você não vem aqui simplesmente para passar o tempo, ou religiosamente, se for, irmão, não precisa vir não, pode ficar na sua casa. Mas agora, quando você coloca no seu coração: ali é o momento de eu estar com os meus irmãos, cultuando a Deus, muda a sua mente. Aí você diz: eu vou chegar mais cedo, porque quanto mais cedo eu chegar, mais tempo eu tenho com meus irmãos. Eu vou sair mais tarde, não vou acabar o culto e sair desesperado não. Por que não? Por que você não vai sair desesperado? Não, porque eu tenho que dar um abraço no meu irmão. É porque eu amo o meu irmão. Eu quero saber como é que está o meu irmão. Isso é igreja, irmão. Essa é a igreja. Versículo 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha o que Paulo está falando. Eu quero ir à igreja de Roma, e eu vou, se Deus assim permitir. Quando eu chegar na igreja de Roma, eu vou ver os meus irmãos, estarei com os meus irmãos, com um objetivo: repartir, dividir aquilo que Deus me deu como dom. Paulo está dizendo: eu tenho um dom. Os irmãos da igreja também têm dons. E no momento em que nos reunimos, nós repartimos este dom. Paulo está dizendo: eu recebi de Deus, e agora eu quero entregar para o meu irmão. Só que eu não recebi tudo de Deus. O meu irmão recebeu um dom que eu não recebi. Deixa eu ir lá para esse irmão dividir comigo aquilo que ele recebeu de Deus. Mas ele não recebeu tudo, eu recebi um pouquinho. Então deixa eu ir lá para entregar o que Deus me deu para o meu irmão. Aqui, irmãos, é uma divisão. Ninguém aqui tem todos os dons, mas juntos podemos ter todos os dons. E eu preciso de você. Você precisa de mim. Você não é completo sem a sua igreja. Eu não sou completo sem a minha igreja. Nós não conseguimos andar sozinhos. Não dá para viver sozinho, irmã. Nós chegamos aqui nesse lugar hoje para dividir, para repartir. O que Deus me deu é teu. O que Deus te deu é meu também. O texto está dizendo que desta forma, de forma recíproca, eles seriam consolados.
Ô, meu irmão, já chegou numa igreja em que seu coração está tão machucado, tão dolorido, mais uma pregação, mais uma palavra, mais uma mensagem, ou um abraço, ou um aperto de mão, te sarou? Você já foi abençoado por Deus e consolado por Deus, através da vida de um irmão? Isso é ser igreja. Paulo está dizendo, o apóstolo, eu preciso disso. O apóstolo Paulo está dizendo, eu preciso ser consolado por vocês. E nós aqui, irmão, perto de Paulo, é o quê? Assim, é uma poeirinha do chinelo dele? Nós que somos poeirinha no chinelo de Paulo. Será que nós não precisamos, não? Será que nós precisamos um do outro, não? Será que nós não precisamos do consolo que Deus pode nos dar através da vida do outro, não? Será que somos tão autossuficientes que não precisamos de ninguém nem de nada? Será que a sua poupança, o seu investimento está tão cheio, mas você está tão bem de vida que você não precisa de nada? Será que internamente você está tão feliz que você não precisa de nada? Será que de verdade você não precisa do irmão do lado, irmão? E é por isso que eu fico assim, ó, vem no culto, vem no encontro, participa de um GC, porque em todos esses momentos nós estamos tendo a oportunidade de receber o que Deus deu ao outro e entregar o que Deus nos deu. 13, só iremos até o 15. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Paulo não foi, irmão, porque acordou tarde. Paulo não foi porque ficou dormindo até tarde. Paulo não foi porque estava com preguiça. Paulo não foi porque colocou outros compromissos em primeiro lugar. Paulo não foi por causa dessas coisas. Paulo não foi porque ele tinha sido impedido até aí. Irmãos, Paulo viveu uma vida de sofrimento. A sua vida foi de rejeição, de apedrejamentos, de perseguições, de açoites, de prisões. Ele não foi em Roma porque ele ficou fazendo hora. Ele não foi em Roma porque ele não conseguiu até aquele momento ir de verdade. Impedido pelas lutas do ministério, impedidos por uma vida de sofrimento, de batalha, de perseguição. E nós temos as maiores facilidades, irmãos, para irmos ao culto e não vamos. Ô pastor, mas eu estou aqui. Mas você falta mais que você vem. Ô pastor, mas eu estou aqui hoje. Mas podia estar mais. Pastor, mas eu estou vindo todo domingo. Então vem agora na quarta também. Pastor, mas faz mais, irmão, pela sua igreja. Faz mais pelo seu irmão. Será que você não vem porque você não pode? Ou porque você não quer? Responda você. Por que você não faz mais por este lugar? Quando eu digo esse lugar, eu estou falando pelos irmãos desse lugar. Porque você não pode? Ou porque você não quer? Qual é a sua prioridade, irmão? O que você tem colocado em primeiro lugar? Irmão, nós temos carro, ônibus, Uber, moto Uber. O que mais? Bicicleta, metrô. Tudo que você imaginar. Para vir. E a gente não vai. Nós temos as maiores facilidades. Não tem império romano aqui na porta para nos matar, como tinha em Roma. E eles se reuniam, e nós não. Não tinha a perseguição ferrenha, hoje não tem, como tinha nessa época. Mas eles se reuniam. Irmãos, a igreja de antigamente era mais fervorosa. Tinha mais zelo e desespero. Tinha ou não tinha? Tinha. Porque eles valorizavam a comunhão. Coisa que nós estamos esquecendo nos dias de hoje. Nós estamos esquecendo de valorizar a comunhão. Olha a continuação do 13. Para que ele quer ir lá? Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. O que ele está dizendo? Eu quero ver na igreja de Roma frutos, fruto de arrependimento, frutos de conversão, fruto do Espírito, assim como eu estou vendo nas igrejas que eu estou indo.
Assim como eu estou vendo nas igrejas que eu estou plantando. Paulo estava indo na igreja, irmão, para ver fruto. Como é que nós vamos nas igrejas hoje? Deixa eu ver como é que é o louvor. Ih, errou o tom, olha lá. Deixa eu ver a música. Ih, desafinou. Deixa eu ir lá na igreja lá para ver se está pregando de verdade. Deixa eu ver o que está pregando. Paulo não estava indo para achar defeito, não. Paulo estava indo para achar fruto. Irmão, a ótica muda tudo. A nossa forma de enxergar a igreja muda tudo. Como é que Paulo ia, ou queria ir à igreja de Roma? Para quê? Para encontrar naqueles irmãos fruto. Ao invés de você chegar aqui e começar a pôr defeito nos irmãos, vem para cá procurando fruto nos irmãos. O Bernardo gritou comigo, mas ontem ele gritava muito mais quando ele era ímpio. O Bernardo está melhorando, rapaz. O Vitor chegava atrasado todo dia. Agora ele não está chegando mais, não. Ele está melhorando. Irmão, será que nós somos capazes de reconhecer fruto de conversão na vida do irmão? Será que nós somos capazes de reconhecer o que Deus está fazendo na vida dos irmãos? Paulo está dizendo, eu quero ir lá ver fruto. Vem para cá com essa expectativa também, irmão. Deixa eu ir lá domingo que vem, para ver como é que meu irmão está melhorando. Meu irmão estava passando por uma dificuldade. Será que ele ficou firme em Jesus? A minha irmã estava passando por uma luta. Será que ela orou mais essa semana? Eu acho que sim. Deixa eu ir lá ver se ela está bem. Deixa eu ir lá ver como é que é a vida dela em Deus. Isso é ser igreja. Agora, irmão, se você não pensar como Paulo no versículo 14, você não vai fazer nada disso. Olha o 14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Agora eu sei porque Paulo está desesperado para ir para a igreja de Roma. Agora eu estou entendendo porque Paulo está desesperado para cultuar em Roma. Agora dá para entender porque Paulo quer ver os irmãos daquele lugar. Porque no coração de Paulo, ele tem um sentimento. Eu estou devendo aquele lugar. Eu estou devendo aqueles irmãos. Dever aqui, irmão, é ser atado por uma obrigação. Paulo está dizendo, eu sou obrigado a servir aqueles irmãos. Por quê, Paulo? Porque eu recebi de Jesus. Eu sou obrigado a estar ali, eu sou devedor de todos. Irmão, nós chegamos aqui cheio de direito. Cadê minha cadeira? Não tem cadeira para me sentar, não. Para eu sentar, não. Não tem cadeira para minha filha, não. Chegou o irmão. Nossa, eu estou devendo. Irmão, senta no meu lugar, deixa eu ficar em pé, sentado no chão, seja o que for, eu estou te devendo. Só tem um copo de água na igreja, um copo. Qual que seria a briga na igreja? Para ver quem ia tomar o copo. Deveria ser para ver quem vai doar o copo. Não, eu não quero esse copo, não é seu. Não, eu não quero esse copo, é seu. Não pode ficar, irmão. Não quero prioridade. Eu gosto de sentar lá na frente. Você gosta também, irmão? Então senta lá atrás. Não, eu gosto de sentar lá atrás. Então eu sento lá na frente. Imagina se tivéssemos esse coração de entender que estamos devendo os irmãos. Viríamos para cá com mais alegria, com mais satisfação, com mais gozo interno. Eu estou indo lá com alegria. Por quê? Porque eu vou pagar o que eu estou devendo, meu irmão. Eu não amo vocês como eu deveria amar. Eu estou devendo vocês. Vocês também não me amam igual vocês deveriam, não, tá? Vocês estão me devendo amor. Então vem me amar mais. Então vem ser igreja mais. Nós somos devedores um do outro. Porque recebemos de Deus, irmão. Deus me deu um dom, Deus te deu um dom, não para parar em você, mas para tocar o outro. Então, enquanto não tocar o outro, nós estamos devendo o outro. Paulo, eu quero ir para Roma, porque eu sou devedor. Vem para cá com esse sentimento, irmão. Vem para cá atado por uma obrigação. A obrigação de ser igreja. A obrigação de amar o próximo. A obrigação de servir o próximo. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Jesus nos ensinou a sermos servos de todos. Versículo 15, por tudo isso, quanto está em mim, ou seja, no que depender de mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma.
No que depender de mim, eu vou fazer. No que depender de Deus, não tem como. É se for a vontade dele. Mas no que depender de mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho em Roma. Irmãos, imagina você chegar tomando uma decisão na sua vida. No que depender de mim, eu vou servir aquele lugar. No que depender de mim, eu vou ser um membro fiel daquele lugar. No que depender de mim, eu vou ajudar os meus irmãos. No que depender de mim, eu vou abençoar os meus irmãos. Esse é o convite dessa manhã. É o convite para ser igreja. Mas ser igreja não é frequentar um lugar. É viver a vida daquele lugar. É viver a vida daquelas pessoas. Deus está te chamando para amar esta igreja, que é onde você está plantado. Os visitantes, amar a igreja que você frequenta. Como Paulo amou a igreja de Roma. Ok? Nesse momento eu queria que passasse a ceia. Você pode ficar sentado. Quando você receber a ceia, você se levanta, por gentileza, para darmos sequência ao nosso culto. Enquanto a gente ouve um louvor, vamos receber a ceia. Quando você receber, se levante, por gentileza. Do sangue do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor Jesus se faz presente aqui desde o início do culto, em todo o tempo, Ele está em todo lugar. Mas a ordem de Jesus e também de Paulo é fazermos isso lembrando do sacrifício de Jesus, até que Ele venha. Quem pode fazer parte deste momento? Quem? Aquele que examinar a si mesmo. Aquele que olhar para dentro e perceber, eu não estou em falta com o corpo. Porque se você comer indignamente, você come para a sua própria condenação. E o que é comer o corpo indignamente? É não fazer parte dele. É comer em desunião com o irmão. É comer em ira com o irmão. É falta de perdão e participar do pão e da ceia. É não viver em amor e comer do pão e do cálice. Isso é comer indignamente. Só que a ordem não é, se você está assim, não coma. A ordem é, examina o homem a si mesmo e depois coma. Então é um momento de arrependimento. É um momento de quebrantamento, de prostração. Você se prostra diante de Deus agora e diz, Pai, nesse momento, a partir de hoje, eu prometo melhorar a minha vida. Eu prometo ser igreja, eu prometo perdoar, eu prometo amar. Eu prometo fazer parte de tudo isso que nós ouvimos. E aí depois a gente come. Eu queria te dar 1 minuto, como eu sempre faço, 1 minuto mesmo, 60 segundos, para você orar ao Senhor nesse momento, para não comer indignamente, para examinar a si mesmo, com seus olhos fechados, se você puder, 1 minuto, examine a si mesmo, e depois nós vamos cear.